Fala família Liga, Igor falando, e hoje eu vou fazer uma atualização em relação ao gráfico arco-íris, que tem tempo que eu não atualizo, e também nós vamos ver o pior cenário na minha visão para o Bitcoin, mas também o melhor cenário. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Então sejam muito bem-vindos de volta. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve e ativa a notificação para você não perder nenhum vídeo assim que ele for pro ar. E também dá uma olhada aqui na descrição, a gente lançou o nosso curso recentemente, tem um cupom de desconto para vocês e também nosso clube de membros, onde a gente vai começar a mandar muitos conteúdos exclusivos a partir da semana que vem. Então sem mais delongas, vamos fazer hoje um estudo aqui em relação ao gráfico arco-íris do Bitcoin, que eu não atualizo há bastante tempo, tentando identificar principalmente qual seria então o pior cenário aqui para o Bitcoin. Então aqui a gente tem, como vocês sabem, um canal que dá em projeção logarítmica o crescimento do Bitcoin aqui desde o início. Eu estou no gráfico aqui BLX do Bitcoin, que é o maior histórico que tem aqui no TradingView. Então vamos começar justamente a fazer essa análise. O que a gente sempre pode notar aqui de primeira, quando a gente abre esse gráfico, são duas coisas. A primeira é que a gente teve sempre os topos do Bitcoin muito bem definidos por esse canal logarítmico, sempre tocando aqui o último padrão aqui em relação a esse canal. Esqueci de falar também que essas linhas aqui, arco-íris, essas linhas aqui coloridas, elas são padrões de Fibonacci aqui também, então dentro desse canal. Então continuando, a gente teve aqui nos últimos dois ciclos do Bitcoin, aqui foi o ciclo de 2013 e aqui foi o ciclo de 2017, a gente teve o Bitcoin alcançando o topo desse canal. O que até o momento não aconteceu nesse ciclo aqui de 2021. Esqueci de falar também que essas linhas azuis aqui, elas são justamente a marcação do halving. No halving, que para mim é o evento mais importante que acontece no Bitcoin e pelo qual eu gosto de medir os ciclos do Bitcoin, porque para mim é ele que torna então o ciclo do Bitcoin tão marcante e tão certo em relação a tempo. Sempre a gente teve os nossos grandes ciclos de alta após o halving, então por isso que eu deixei marcado aqui também para vocês conseguirem identificar. Então, continuando, a gente teve aqui o topo do ciclo de alta de 2013 e 2017, alcançando o topo desse canal, o que não aconteceu, por enquanto, pelo menos, em 2021. Então aqui a gente só tem duas hipóteses. Ou vai ter sido a primeira vez que o Bitcoin ele não alcançou o topo desse canal, ou o Bitcoin ele está fazendo um movimento descendente e ainda vai alcançar o topo desse canal antes do próximo halving. Só tem essas duas possibilidades. Agora, o que já é certo para o Bitcoin, a gente também já pode tirar algumas conclusões de que realmente esse ciclo ele está tendo suas particularidades únicas. A primeira delas é que nós não alcançamos o topo desse canal no ano posterior ao halving. Então também, caso a gente venha alcançar, vai ser a primeira vez que isso não aconteceu no ano posterior ao halving, o que vai levar então com certeza a teoria dos ciclos estendidos cada vez mais assertiva em relação aos ciclos do Bitcoin. Eu explico essa teoria dos ciclos estendidos bem a fundo no curso, caso você tenha interesse. Mais uma vez o link está aqui na descrição. Ou então, se a gente não alcançar mais esse topo aqui do Bitcoin antes do próximo halving, então vai ter sido a primeira vez que o Bitcoin ele fez o seu ciclo de alta sem alcançar o topo do canal. Ele alcançou aqui esse padrão de FIBA aqui que está em laranja, que é justamente o último padrão antes do topo do canal. E vocês notam que no nosso segundo topo, o topo 69 mil dólares, o último topo que a gente alcançou o penúltimo padrão aqui de FIBA. Então a gente teve o primeiro topo no primeiro padrão de Fibo e o segundo topo no segundo padrão de Fibo. Só que o que aconteceu é o seguinte, outra coisa também que está tornando esse ciclo único. A gente sempre fez o nosso topo final do ciclo de alta depois que o Bitcoin ele rompeu aqui essa linha verde. Então, sempre que o Bitcoin ele faz seu movimento expressivo de alta, é após o rompimento dessa linha verde, e essa linha verde justamente é o padrão de 0,5 de Fibo, é a metade do canal. Então, o Bitcoin sempre faz seu movimento expressivo, o movimento mais forte, depois do rompimento desse meio do canal aqui, essa linha verde. Em 2013, vocês podem notar que o Bitcoin ele também teve um comportamento de topo duplo, então ele rompeu pela primeira vez aqui a linha verde, alcançou aqui justamente esse último padrão de Fibo, depois ele voltou e no segundo rompimento ele fez o seu topo final aqui do ciclo de alta de 2013. E vocês vão notar, eu já fiz até um vídeo mais a fundo sobre isso aqui no canal,
que o ciclo de 2021 ele estava se comportando de forma muito semelhante, porque ele também alcançou no primeiro movimento aqui esse último padrão de Fibo antes do topo do canal, depois ele voltou para baixo aqui da linha verde e aí ele rompeu novamente a linha verde, e se ele tivesse feito um topo por aqui no topo do canal, teria sido um ciclo idêntico ao ciclo de 2013, mas não foi isso que aconteceu, a gente voltou abaixo dessa linha verde. Então, isso agora fica a pergunta, será que nós vamos conseguir ter força antes do próximo halving para voltar acima aqui dessa linha verde e aí sim ir fazer o nosso topo final? Caso isso aconteça, realmente vai se confirmar aí um monte de coisa. Mais uma vez, a primeira em relação aos ciclos estendidos, a segunda vez em relação ao rompimento dessa linha verde aqui de forma expressiva, ao rompimento dessa linha verde aqui acontecer de forma expressiva para o Bitcoin alcançar o topo do canal. Mas a terceira, principalmente, que é a que eu vou entrar agora, é o seguinte. A terceira coisa que vocês têm que notar é que o Bitcoin em períodos bearish, nos bear market, ele se encontra sempre aqui, como você pode notar, nos padrões mais baixos aqui desse canal. Então, durante o ciclo de 2013 e 2017, o Bitcoin passou todo o bear market aqui embaixo e entre a primeira linha aqui de Fibo, justamente essa linha azul. No segundo bear market, vocês notam que o Bitcoin ele teve um comportamento um pouco mais volátil. De certa forma, ele permaneceu muito tempo aqui nesse primeiro padrão aqui de Fibo, nesse primeiro canal aqui, posso chamar dessa forma, entre o fim do canal e a linha azul. Só que ele, por certas vezes, também veio aqui e tentou alcançar aqui tanto a linha amarela como a linha verde, e também a gente teve, né, o chamado evento cisne negro aqui, que foi justamente a pandemia, onde o Bitcoin pela primeira vez perdeu aqui esse fundo do canal. A gente já vai falar sobre isso. Mas então, o que eu quero mostrar para vocês é que o comportamento do Bitcoin em bear market, ou o comportamento do Bitcoin entre ciclos, ele se dá muito nessas zonas inferiores aqui do canal. E o que acabou de acontecer recentemente, há algumas semanas atrás, foi que nós rompemos a linha azul e nós estamos então, pela primeira vez aqui, desde 2020, nós voltamos abaixo aqui nessas linhas azuis. É interessante notar, antes de eu continuar, que essa linha azul agora, ela está aqui num valor de 43 mil dólares. E a mesma linha azul, quando a gente fez um rompimento aqui em 2020, estava por volta de 20 mil dólares. Então essa linha azul já está o dobro do preço que estava lá quando a gente rompeu de vez e foi fazer o nosso ciclo de alta de 2021, o primeiro grande movimento, o primeiro movimento clássico. Esse aqui foi o movimento clássico do Bitcoin. Então esse primeiro movimento aqui, ele se deu depois desse rompimento com força, desse primeiro padrão de Fibo, essa linha azul. E ela já está o dobro do preço que ela estava aqui em 2020. Então sempre eu gosto de frisar isso, porque eu sempre falo que o tempo é nosso amigo. O Bitcoin, ele está fazendo uma revolução financeira no mundo, ele está cada vez mais tendo adoção, então é por isso que o tempo é nosso amigo. Só um detalhe, o desconto é o cupom Família Liga 48 Horas, isso. Acabamos de mandar aí no chat. Tá? Esse é o desconto para o pessoal que se cadastrou e não é do clube de membros.